Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos conversar nesse vídeo sobre a Lei 12.654 de 2012. Mas é importante que você saiba o seguinte: essa lei, na verdade, ela alterou outras duas leis. Tá? É isso que a gente vai falar. E que alterações foram essas? Então, se o teu edital está pedindo essa lei, é importante você saber o que essa lei alterou nas demais leis, ok? Então vamos lá. Então aqui a Lei 12.654, né? Ela trata de perfil genérico, né? Bom, aqui você percebe a Lei 12.654, ela alterou as leis 12.037, né, de 2009, e a Lei 7.210 de 84. Tá? A 12.037 é a lei que dispõe sobre identificação criminal do civilmente identificado, que é a regulamentação do artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que fala: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí vem essa lei regulamentando, né, as situações em que, apesar de civilmente identificado, haverá sim a identificação criminal. É a Lei 12.037. Então, a Lei 12.654 faz alterações dessa lei 12.037. É o que a gente vai falar. E a 7.210 é a famosa Lei de Execução Penal, né? A LEP, né? Trouxe uma pequena alteração também na LEP. Então vamos lá. Primeiro, o que houve de alteração na 12.037? Olha, ele fala, olha, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Então colocou um parágrafo único no artigo 5º da Lei 12.037. O que diz o parágrafo único? Na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Tá, então ele está dizendo: na hipótese do inciso 4 do artigo 3º dessa Lei 12.037, ele está dizendo que a identificação criminal poderá incluir coleta de material biológico. Então, a gente precisa saber que hipótese é essa, no inciso 4 do artigo 3º, e eu trouxe aqui para você, né? O artigo 3º da Lei 12.037, depois eu vou resumir isso tudo. Ele fala: embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando, inciso 4, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, no inciso 4 do artigo 3º, ele diz que, embora apresentado um documento de identificação civil, ainda assim, haverá a identificação criminal quando, dentre várias hipóteses, aqui é que nos interessa o inciso 4, quando essa identificação criminal for essencial às investigações policiais. Aí o caso concreto é que vai dizer. Quem vai decidir isso? O juiz, a autoridade judiciária, que pode decidir isso de ofício ou pode decidir isso mediante uma representação do delegado, lá da autoridade policial, do Ministério Público ou da própria Defesa. Então, quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, de acordo com o inciso 4 do artigo 3º, haverá a possibilidade, né? Aí volta lá para o parágrafo único do artigo 5º, dizendo que nessa hipótese poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético. Pronto, é isso. Lógico que a Lei 12.037, né, para quem faz o estudo, ela é muito mais do que isso, mas aqui o que nos interessa é o que a 12.654 trouxe de alteração nessa lei. Eu vou seguir aqui, mas antes, um outro recado que eu esqueci de falar, mas lembrei agora. Quando você estiver estudando a Lei 12.037, se for o seu caso, você vai buscar lá no site do Planalto, né, ela já atualizada, tá? Ela já atualizada. Cuidado com materiais de estudo antigos, né, defasados, que não vai ter alteração, mas aqui tá tranquilo. Mais alterações, ainda na 12.037.
passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. Olha, colocou o artigo 5º-A, né? Artigo 7º-A e artigo 7º-B. Tá, o 5º-A da Lei 12.037, né? Que essa lei aqui acrescentou. Artigo 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Tá, o perfil genético, né, vai ser armazenado no banco de dados e será organizado, administrado, gerenciado por uma unidade oficial de perícia criminal. Tá dizendo aí genericamente. No parágrafo 1º, ele vem: as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Então, o parágrafo 1º está dizendo que vamos coletar perfil genético da pessoa, mas não pode revelar traços somáticos ou comportamentais dessa pessoa. Traço somático é traço de personalidade, né? A personalidade daquele indivíduo, o comportamento, né? Como é que ele se comporta em determinadas situações, isso não pode ser revelado, tá? A única coisa que ele traz aqui de exceção é a determinação genética de gênero, é a única coisa, né? Agora, não pode trazer traços somáticos ou traços comportamentais, né, que são aí a personalidade do agente. E ainda assim, né, e ressaltando que, apesar dessa exceção de determinação genética de gênero, tem que seguir as normas constitucionais, as normas sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, de genoma humano, dados genéticos e tudo mais, tudo organizado direitinho aí. No parágrafo 2º, os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso. Então, o banco de dados tem caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Então, a pessoa que fica responsável pelo armazenamento, pelo gerenciamento, tem que manter o sigilo e, se isso não acontecer, ela vai responder civilmente, penalmente e administrativamente. Opa, foi demais. Parágrafo 3º. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial, firmado por perito oficial devidamente habilitado. Coincidência de perfil genético é você comparar o perfil genético de um suspeito com os perfis genéticos encontrados aí em várias situações de crime, né, para saber se era ele que estava lá ou não, enfim, né, com várias possibilidades aí. Então, essa coincidência de perfis genéticos, né, comparar o perfil genético dele com outras situações, tem que ser consignado, tem que ser registrado num laudo pericial, né? E esse laudo ele tem que ser assinado, firmado por um perito oficial aí devidamente habilitado. Tudo seguro aí. Aí acrescentou também o artigo 7º-A. Ele fala: a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito. Então, o banco de dados, né, lá onde consta o perfil genético, ele também será excluído, né? O perfil genético do banco de dados, não o banco de dados, mas o perfil genético que lá consta será excluído desse banco de dados assim que ocorrer a prescrição daquele delito, né? Então, interessante, é uma pergunta de prova, dizer que não, o perfil genético não será excluído do banco de dados e fica lá ad eterno. Não, com a prescrição do delito, o perfil genético também será excluído. 7º-B. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Mais uma vez ele bate aqui no sigilo, né? Mais uma vez ele coloca aqui a importância do sigilo e coloca que também esse sigilo ele será regulamentado por atos, né, do Poder Executivo, por atos atos administrativos do Poder Executivo competente para isso. Beleza? Agora, a alteração da Lei 7.210, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. Foi uma pequena alteração aí
que a 12.654 promoveu. Passa a vigorar a acrescido do artigo 9º-A. Lembrando também que você, já estudando a LEP, já estudando a Lei de Execução Penal, né, hoje, ela já consta com esse acréscimo. Tá? Então, cuidado só com material muito antigo, mas 2012, já tem muito tempo, trouxe aí o acréscimo do artigo 9º-A. O que ele diz? Vamos lá. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Ácido desoxirribonucleico é o DNA, né? O D aqui significa isso, né? Desoxirribonucleico. Enfim, ele está falando aqui, aquele indivíduo condenado, essa lei aqui é a lei de crimes hediondos, né? Condenado lá por um crime hediondo, dolosamente, né? Praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, né? Obrigatoriamente, não é uma mera possibilidade. É obrigatória a identificação do perfil genético desse agente. É obrigatória, tá? Então, crime hediondo, dolosamente, com violência de natureza grave, a identificação do perfil genético é obrigatória, tá? Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamenta ser expedido pelo Executivo, aquela mesma história, né, que acabamos de falar. E no parágrafo 2º, a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Está aí, a autoridade policial, seja ela federal ou estadual, tem acesso ao banco de dados, né? Mediante requerimento ao juiz, né? Poderá requerer ao juiz o acesso ao banco de dados. Tem acesso se houver um requerimento ao juiz e no caso de um inquérito instaurado, né? Sem isso, não acessa, ok? Então, cuidado com esse parágrafo 2º aí. A autoridade policial, ela tem que requerer ao juiz e desde que haja um inquérito instaurado para, então, acessar o banco de dados. Ok? É isso aí. Então, coisinha pequenininha, né? Rapidinho para você gabaritar na sua prova. Um abraço.